Como é que eu vou saber que tá no ar? No ar? Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Jorge Augusto, estou aqui representando a editora Segundo Selo e tive a honra de ser convidado para a gente iniciar esse bate-papo aqui sobre uma obra que eu julgo importantíssima, que é o Feira de Santana Negra. E por que eu julgo uma obra importante? Eu trabalhei alguns anos e ainda trabalho pelo interior da Bahia e do Maranhão, e independente do tamanho dessas cidades interioranas, é comum a gente ouvir falar que a capital serve como uma metonímia do Estado inteiro, homogeneizando os discursos sobre as identidades que povoam esses territórios, pois Feira de Santana Negra vai na contramão disso, né? Ela vai territorializar uma experiência negra que pode ter muitos pontos em comum com as experiências da negritude na capital e pode não ter. Isso aí a gente só vai saber lendo o livro, mas só por esse ponto, e vocês, quando baixarem o livro e lerem o livro, verão que tem outros pontos muito fortes, mas só por esse ponto já vale muito, velho, essa obra, e a gente agradece a Maria Dolores Sozin Rodrigues, Eliane Paraíso, Rodrigo dos Santos e Walter Zaqueu por toparem, por nos convidarem, a editora Segundo Selo a colar nesse projeto, e a gente foi com o maior, velho, orgulho e ânimo, porque tem tudo a ver com a nossa linha, velho, editorial, que é de propor os trânsitos entre as identidades, entre os discursos políticos, entre os diferentes territórios, e a gente está feliz com esse livro. Eu peço ao Rodrigo que chegue e nos apresente hoje aí essa mesa bonita. Rodrigo Borges, seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Boa noite, gente, mais uma vez. Boa noite a todos que estão aí nos vendo, nos escutando. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Enfim, a gente está trocando e-mail já tem um tempo, mas agradecer agora publicamente pelo convite e, enfim, pelo trabalho que foi intenso, foi um mês intenso de trabalho, então fica registrado meu agradecimento aqui. Bom, eu fiquei incumbido de, enfim, fazer uma breve introdução, falar com vocês rapidamente do que foi um pouco do projeto do Feira de Santana Negra, e aí falar um pouco da mesa que eu mediei, né, falar um pouco da autora e dos autores que eu tive, enfim, o prazer de mediar a mesa, e a gente vai iniciar esse bate-papo. Vão ser 4 pessoas falando sobre o projeto, falando sobre as 4 mesas, e vamos nessa, né, gente? Boa noite a meus queridos e queridas amigas que estão aqui. Bom, gente, o projeto, o Feira de Santana Negra, surge de uma ideia de Dolores, minha amiga, enfim. Dolores é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, enfim. Não vou rasgar elogios a ela aqui agora, não. Mas Dolores me chamou para fazer parte, participar do edital. É importante dizer que o Feira de Santana Negra é um projeto que foi financiado, né, enfim, através da Lei Aldir Blanc, com a Secretaria do Estado de Cultura, deixa eu ler direitinho, né, gente, para não ficar... Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a Secretaria Especial do Ministério de Cultura e Turismo, e esse financiamento foi via Lei Aldir Blanc, né. Dolores me chamou, então, muito, assim, foi muito em cima da hora, a gente tinha pouco tempo, ela veio com a ideia de, enfim, chamar pessoas negras para, enfim, bater um papo, fazer uma espécie de mesa redonda e falar um pouco sobre suas experiências, do que é viver, do que é ser preto em Feira de Santana. E aí, assim, de bate-pronto, eu aceitei, e a gente formou a equipe, chamou a Eliane, que é amiga da gente também, e Walter Zaqueu, que é meu amigo também há muito tempo. A gente formou a equipe, e aí, com isso, a gente teve algumas reuniões e decidiu o formato. A gente tinha pensado primeiramente em fazer uma live, mas
enfim, já tinha mais de um ano que a gente, nesse processo de pandemia e de isolamento, julgamos que uma live não seria tão mais produtiva, porque já havia um esgotamento, né, das pessoas de estar assistindo live ali, muitas lives, enfim, muito Instagram, muito YouTube, para quem podia ficar em casa, lógico. E aí a gente decidiu fazer mesas redondas, convidar pessoas, enfim, era um edital que era um edital de cultura, então a gente pensou em chamar pessoas ligadas de alguma forma à cultura também, e aí começou o processo de fazer os convites, delimitar as mesas, e junto com isso a gente teve também a ideia de, nessas 4 mesas, fazer uma espécie de homenagem, né, a 4 personalidades. Claro, enfim, teria uma infinidade delas, mas chegamos a um consenso de ser 4 nomes, né, e seria o nome das 4 mesas, né. Então a gente teve a primeira mesa que foi Ivani de Santa Bárbara, que é uma mulher preta, militante do Movimento Negro Unificado, do MNU, militante do Partido dos Trabalhadores. Aí, na nossa segunda mesa, tivemos uma homenagem a Lucas da Feira, né, escravo que é símbolo hoje da resistência negra feirense, baiana, nacional. A nossa terceira mesa foi a Dona Ana da Maniçoba, que a gente teve o prazer, Dolores vai falar um pouquinho mais na frente, de participar, enfim. A Dona Ana foi homenageada e participou do nosso evento. Dona Ana da Maniçoba, que, assim como Dolores falou, né, quem é feirense e não comeu é, maniçoba lá em Dona Ana, enfim, tem alguma coisa errada com você. Enfim, Dona Ana é uma figura histórica aqui da cidade, representa um pouco da cultura africana, enfim, dos nossos ancestrais aqui vivos em Feira de Santana. E, por fim, tivemos a quarta mesa, que foi a mesa Jean Marx. Jean Marx também que foi uma figura extremamente importante aqui para a cena cultural de Feira de Santana, ator, produtor, vai me ajudando aí, gente. Ele também foi um dos primeiros, não, se não me engano, Jean Marx foi quem construiu junto o fórum, né, o fórum permanente da Lei Aldir Blanc, e infelizmente nos deixou no ano de 2020, e a gente prestou também essa espécie de homenagem para ele, isso, Fórum Permanente de Cultura de Feira de Santana. E aí, então, essas 4 mesas com 4 pessoas homenageadas, e aí demos início, gravamos, né, essas 4 mesas redondas, um bate-papo incrível, assim. Já vou convidar quem está na live aí que não curtiu ainda, não assistiu, para entrar lá no nosso canal no YouTube, no Feira de Santana Negra. As 4 mesas estão lá disponíveis para vocês assistirem a hora que quiser, enfim, que puder. E aí a gente criou o canal, fez essas 4 mesas, enfim, foi publicando essas mesas e foi soltando. E com isso a gente também tinha pensado em produzir o nosso livro digital, né, nosso e-book, que até então eu não sabia ainda, a gente não sabia, enfim, que seria a editora Segundo Selo, essa editora maravilhosa que fez um trabalho incrível, muito rápido, a gente estava com o tempo muito apertado, era um edital emergencial, a gente teve pouquíssimo tempo para fazer esse livro. E aí a gente também tinha a ideia de fazer uma espécie de compilado, seja com as falas, ou seja com texto livre. Quem baixar o livro aí vai perceber que a gente conseguiu uma coisa que eu julgo muito legal, que a gente conseguiu agregar vários tipos de linguagem. Então você tem poesia, tem uma entrevista, tem um texto, né, um texto mais, vamos dizer, mais acadêmico, assim, baseado em pesquisa, né, enfim. Então, é um livro que compila uma série de linguagens e todos os textos de homens e mulheres negras de Feira de Santana, falando de Feira de Santana, com um olhar crítico sobre nossa cidade e a partir de nossa perspectiva, né? Vale lembrar também que a gente, nesse projeto, a gente conseguiu, não sei se, talvez seja, enfim, um pouco leviano de minha parte falar aqui de forma inédita, mas a gente conseguiu remunerar essas pessoas para falarem de suas experiências. Eu acho que foi uma forma bacana de a gente valorizar ainda mais a trajetória dessas pessoas, né, tão importante para a nossa cidade. Bom, feito esse brevíssimo relato do que foi um pouco construir o projeto,
Eu participei e tive o prazer de mediar a segunda mesa, que foi a mesa Lucas da Feira, que contou com a participação de professora Flávia Santana, o mestre Cassiano, que é um líder quilombola, que é uma figura histórica incrível, que eu tive o prazer de conhecer, e o professor, o roteirista audiovisual de HQ também, o Marcelo Lima. E aí, gente, essa mesa foi incrível, assim, porque uma das nossas premissas também, enfim, ainda há tempo de dizer, era que a gente pegasse 3 pessoas, né, foram 4 mesas com 3 pessoas, pessoas de áreas do conhecimento diferentes, né, então a gente tem pessoas que são líderes de algum tipo de movimento social em Feira de Santana, a gente tem professor, a gente tem artista, enfim, a gente teve músico, então a ideia da gente era sempre colocar 3 perspectivas, enfim, e fazer esse diálogo e esse bate-papo e cruzar essas experiências e, enfim, conhecer um pouco mais sobre nossa cidade, se identificar com essas trajetórias, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu, assim, a minha juventude e a juventude, talvez, dos amigos e amigas que estão aqui dividindo a mesa comigo, foi uma juventude sempre muito difícil, né, de não se encaixar. Feira de Santana não é uma cidade muito fácil de se viver, não é uma cidade que um preto ou uma preta vive, enfim, de forma digna, de uma forma, enfim, mais saudável, eu diria. E aí a gente acabou que, enfim, conseguiu trazer sempre 3 pessoas de lugares diferentes para falar, né? E aí eu tive o prazer foi a primeira vez, né, que eu falei, enfim, com o mestre Cassiano. Eu conhecia, mestre Cassiano é um líder quilombola lá da Lagoa Grande, que tem um trabalho incrível, enfim, é um militante histórico aqui da cidade, pela luta de terras, com o movimento negro feirense também. E no nosso livro, além, a gente teve esse bate-papo, né, e que vocês vão assistir, eu tenho certeza que quem não assistiu vai sair daqui e vai assistir. Além do bate-papo, ele me concedeu entrevista, né? Nessa entrevista, o mestre Cassiano aprofunda um pouco mais sobre a trajetória dele, e aí eu fiz algumas perguntas. Fiz uma pergunta, por exemplo, sobre a trajetória dele, mas falando especificamente de como foi a luta dele, né? Nos anos de ditadura militar, né? Então, no período da ditadura, ali de 64, ele começa falando da trajetória dele mais ou menos de 70, né? Que é quando ele, de fato, começa a fazer um movimento de base ali junto com a igreja e começa a sua trajetória mais forte, assim, de líder e de militante em Feira de Santana. Então, eu fiz mais 2 ou 3 perguntas para ele, são perguntas que complementam de alguma forma a mesa, né, que, enfim, o relato dele na mesa, e que dá uma boa noção do que enfim, do envolvimento dele com o movimento negro, como ele conheceu Dona Ivani de Santa Bárbara também, é uma história muito legal. Não vou contar aqui, não quero, enfim, quero que vocês leiam e curtam como é que foi esse encontro de 2 figuras históricas aqui dentro da cidade. Então, teve a participação de Mestre Cassiano, a gente teve também o relato de Marcelo Lima, né? Marcelo Lima, eu particularmente, que sou fã de quadrinho, fiquei muito feliz com a participação dele. Marcelo é um cara incrível, assim, super talentoso, e que tem, enfim, já tem prêmio, né? Ele fez uma adaptação da obra do Muniz Sodré também, que foi premiado em 2017, se não me engano, e a gente teve o prazer de ter a participação de Marcelo aqui, o bicho que chegou à feira, exatamente, que é o Muniz Sodré faz uma analogia fantástica desse bicho chegando. O bicho seria a ditadura militar, né? E o Marcelo faz a adaptação desse livro do Muniz Sodré. E aí, mas o Marcelo veio aqui para falar sobre o quadrinho dele, que foi lançado em 2010, foi lançado no Cuca, né? Na época, que teve também financiamento, ele conseguiu aprovar o projeto dele em um edital, e ele lançou em 2010 o quadrinho sobre Lucas da Feira, né? E tem um texto dele, o texto dele tá no livro, né? E ele falando um pouco como foi a construção e esse processo de escrever um quadrinho, por que um quadrinho, né? Por que a escolha de um quadrinho para resgatar, né? Até então,
A gente tinha muito pouco trabalho sobre Lucas da Feira, né? Trabalhos com mais fôlego de pesquisa, então Marcelo também, embora seja enfim, uma história em quadrinho, tem muita pesquisa histórica, ele fez um trabalho amplo de pesquisa, né, primeiro para começar a pensar enfim, escrever o quadrinho, produzir o quadrinho. Então, ao mesmo tempo que ele vai relatando como foi a experiência dele de fazer esse quadrinho, ele também traz um pouco da pesquisa histórica, né? De quem foi Lucas da Feira, como Lucas da Feira é representado, enfim, era representado, como é que isso estava no imaginário popular, como é que isso, de alguma forma, se transforma ali a partir da década de 90, porque tem um evento, né? Moradores da comunidade ali da Pedra do Descanso solicitam a construção de um busto de Feira de Santana, né? E na época o vereador, acho que era Marialvo, Marialvo Barreto, era professor de geografia e vereador à época, leva essa proposta, né, para a Câmara de Vereadores, e a partir daí se começa todo um debate de Lucas da Feira, um debate que ali na época, na Câmara de Vereadores, muito maniqueísta, né, de um lado, o Lucas é o bandido, o ladrão que matou pessoas, e do outro lado é o Lucas, que é, enfim, símbolo de resistência, que fugiu da escravidão, que lutou contra a escravidão, que ajudou um monte de negro ex-escravo a sobreviver. E aí, a partir desse evento, se começa a um debate de novo em torno da figura de Lucas da Feira, e isso, segundo ele, né, ele traz isso à memória e diz que foi um forte impulso e estímulo a ele querer escrever a HQ, falar de Lucas da Feira. Então, é um texto muito bom, um texto que, ao mesmo tempo, para quem gosta de quadrinho e quem gosta de quadrinho histórico, né, é muito legal de acompanhar, assim, como é que Marcelo pensou, como é que ele construiu a pesquisa e construiu o quadrinho junto com o Igor Rossini, que é professor da UFBA também, né, arquiteto e doutor em letras, que infelizmente, né, não participou, mas está ali assinando o texto também. E eu não sei se a gente consegue, mas provavelmente Fernanda vai conseguir. Dolores colocou o link da HQ aqui de Marcelo, gentilmente. É incrível, gente. Quem tiver a oportunidade de ler e quiser ler, Fernanda está colocando lá no chat para vocês darem uma olhada, porque é muito bom, enfim, é uma leitura excelente. E por fim a gente teve Flávia. Flávia é professora também, é transista, é aprendiz de costureira, e Flávia tem uma trajetória muito legal também, assim, né? Flávia sempre morou e sempre viveu ali na Rua Nova. Ela, no dia da nossa mesa, ela leu um conto, né? Um conto ali que rememorava um pouco da infância, enfim, da sua trajetória ali na Rua Nova, e tem um texto também muito bom, na verdade é um texto que ela traz essa memória afetiva, né, dessa experiência dela de viver na Rua Nova, como é que isso, de alguma forma, influencia no seu processo de construção, né, enfim, de produção de texto, né, como Flávia, mulher negra, transista, vive na Rua Nova, um bairro periférico e negro de Feira de Santana, como é que isso reflete na sua produção. Então, o texto de Flávia também, a discussão foi muito boa, assim, Flávia também é uma figura que, assim, a gente já se conhecia ali da UFES, né, quem estudou na UFES acaba, enfim, se conhecendo, a gente era mais ou menos da mesma época, e, enfim, o texto da Flávia também tem uma importância incrível, assim, para a gente conhecer um pouco mais da cidade, né, a Rua Nova, quem são as pessoas que moram na Rua Nova, né, a gente está vivendo, enfim, um período muito difícil, né, a gente assiste todo dia enfim, ações extremamente truculentas da polícia, é, eu estava conversando outro dia desse com um amigo meu e a gente parece, às vezes, a gente tem a sensação de que a gente está lutando
está na pré-história do movimento social, né? A gente está lutando, olha, a gente tem aí um dos grandes movimentos agora mundiais, né? O Black Lives Matter, né? A gente está lutando por nossa vida, que é enfim, é uma condição básica, né? A gente está lutando não é por nada, não é por melhor salário, não é por vida, enfim. Claro que essas coisas vêm também a reboque, né? Mas hoje a pauta da gente é sobreviver, né? E para Flávia, que é uma mulher negra que mora na Rua Nova, na periferia, que é formada, que tem nível superior, isso com certeza reflete muito na sua escrita, né? E ela passa um pouquinho disso no texto, e eu acho que é um texto bastante importante e muito emocionante também. Ela tem uma escrita muito orgânica, sabe? Eu gostei muito de ler o texto dela, assim. Voltei a reler aqui rapidinho para tentar fazer a apresentação para vocês, e realmente é um texto que vale a pena, um texto curto, e que, enfim, é um texto muito bom de ser lido, muito bem escrito. E, bom, gente, enfim, eu não programei muito meu tempo, se eu não estou enxergando bem, tem mais ou menos 21 minutos aqui de live, e aí, enfim, a nossa intenção é de que a gente consiga interagir com quem está também, responder perguntas, né? Afinal de contas, as mesas estão no canal no YouTube, o livro está aí grátis no site da editora Segundo Selo, e vai ser amplamente distribuído, então a gente está aqui mais para responder perguntas do que para falar, enfim, do que vocês podem assistir, do que vocês podem ler, né? 22 minutos, exatamente. Eu queria passar agora a fala para meu amigo e também participante da equipe do Feira de Santana Negra, Walter Zaqueu, meu professor de história aí, feirense. Olá, Zaca. Valeu, Rodrigo, boa noite. Essa de história, nós somos de história. Primeiro, falar do sentimento que é participar como esse, né? Enquanto rodava e apontava o processo da construção de todo esse projeto, bem, das experiências suas, e aí eu fui me lembrando de quais foram os critérios. Escolheu, né, para eleger as pessoas que deviam participar do projeto, por que a pessoa devia participar do projeto, sabe que a gente é uma sociedade que é marcada por uma trajetória em que a gente não tem prioridade de nenhuma forma, muito pelo contrário, nós somos discriminados e apartadas do porque nós somos pessoas negras, né? Então, tem todo um conjunto de signos em torno e um projeto para dizer o óbvio, que a Feira de Santana é uma cidade negra, a Feira de Santana é negra, e também para combater o silenciamento que há por trás das trajetórias, das atuações, de todo o conjunto de atividades, fruto de criatividade, de resistência, a luta pela sobrevivência de pessoas ao longo de toda a história de Feira de Santana. Então, a mesa que participei, né? E aí, como o Rodrigo falou, se inscreva no canal, os vídeos estão todos lá, com ótima qualidade. O pessoal que participa com muito amor e carinho, né? Tanto na produção, na participação dos vídeos, quanto na produção do texto. Tem trajetórias, tem história, tem informação, tem conhecimento de pessoas negras, construído pensando em pessoas negras, né? Pessoas negras acompanhar. E aí, aqui eu tive a oportunidade de participar, para construir, foi a mesa Dona Ivani de Santa Bárbara, que o Nola por si só, e ele vem, quando a gente fala esse nome, um conjunto de experiência de atuação que para a Dona Ivani que ela tem nos movimentos Feira de Santana, fruto de luta de uma mulher negra por toda a melhoria da população negra, Feira de Santana, mas também de todo. Então, essa mesa é composta pela professora, que ela também é amiga da professora Ivani de Santa Bárbara, inclusive na ocasião da gravação do debate, a professora Ivani estava na casa dela, né, motivo de saúde, ela se conhece, e junto também tinha a Luana, professora da rede municipal de Feira de Santana, que desenvolve um trabalho ligado crianças, né, da docência da sala de um projeto de extensão. O professor Josivaldo Pires, o professor Bel, que está aí atuando em várias
na luta ao racismo, ele é professor, ele pesquisa temas ligatórios das pessoas negras em Feira de Santana, ele também é mestre de capoeira, também tem um centro de que protege a tradição e a memória da capoeira Angola, ele atua nessas duas frentes, e atrás de pessoas, elas perdem pela produção de conhecimento que essas pessoas trazem para a gente. Então, a professora, ela veio falar um pouco conosco de uma que ela já desempenha há muitos anos, ligado às políticas públicas específicas para a saúde da população negra, principalmente das mulheres. Das mulheres negras, mas não apenas. Eu me lembro que meu primeiro contato com a professora Edna foi há 10 anos. Tive notícia do trabalho que ela desenvolvia junto à Secretaria de Prevenção e Violência, ligando as informações de violência em Feira de Santana às ações das carências e dos problemas de saúde que acometiam a população negra em Feira de Santana. Ela produziu um mapa que relacionou os ambientes mais violentos. Nós também temos um parecimento de mais adoecimento ligado à pressão alta, diabetes. Então, existe uma relação ligada à ausência de política. Fala aí, meu velho. Só um segundo, meu amigo. A sua voz está duplicando demais aqui, velho. Você tem algum fone aí, o pessoal tá reclamando no chat, ou se você tá com o YouTube aberto, eu não sei se você tá acompanhando a live pelo YouTube. Não, velho. Eu tô só com esse aplicativo aberto. Sua voz começou a duplicar bastante aqui, a gente não sabe exatamente o que é. Esse ficou melhor. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Bem melhor agora? Pronto. Vai lá. Tá assim. Dá para continuar assim, então, né? Pronto, então vamos de fone. Problemas técnicos. Então, né? Falando da trajetória da professora Edna e contando de que ela identificou num trabalho que ligado às especificidades da população negra em Feira de Santana, que existe uma correlação entre o índice de violência e o acometimento de doenças específicas para a população negra. Então, a professora Edna, ela denuncia na fala dela que a ausência de políticas públicas voltadas para a população negra contribui para a vulnerabilidade da população em Feira de Santana e também contribui para morte de pessoas negras em Feira de Santana. E aí, quando ela tiver de lá no YouTube, e comentando, vai ver que tem um dado momento de que ela fala não deveriam mais mulheres, nenhuma mulher deveria mais morrer que acomete as mulheres negras em Feira de Santana. Muito menos as mulheres negras. Rodrigo Alckmin me passar. Ele está lutando pelo direito de viver. A gente ainda tem que denunciar que a gente não tem a dia de que nossas vidas transcorrer sem ameaças que de alguma forma são da negligência da atuação do Estado que as nossas vidas, né? Então, esses dias em Feira de Santana, a cidade marcada mais uma vez por um episódio de violência muito na queimadinha, mais uma vez aquele processo que envolve violência policial atingindo jovens negros, e um cenário, uma cena que se repete em todo o país, né? Então Feira de Santana, as suas espécies, nós estamos lidando com um problema a população negra. Então, tudo quando a gente olha como trabalho da Edna, que é para a gente onde o falhando e como o Estado poderia atuar. Inclusive, a professora Edna, ela tinha um núcleo no Centro Social Urbano, ligado à pública voltada para a saúde da população negra, para dizer que os problemas não é natural. Né? Mas que tem solução e que a participação da nossa pressão, como o busto que o Rodrigo mencionou, o busto de Lucas da Feira, de pressão da né, que levou para as instâncias exteriores a necessidade de que a gente de novo, Ave Maria. Não, melhorou um pouco, mas ainda tá. Então você vai ter que falar um pouco mais devagar, porque senão vai atropelar, o áudio está duplicando. O começo foi bom, mas aí, enfim, voltou a duplicar, e aí você falando rápido, ele vai piorar, né? Então, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Pronto, velho. Você precisa falar um pouco mais devagar, porque voltou a duplicar, e aí você falando um pouco mais rápido fica pior, entendeu? Com fone, sem fone. Seu link, se eu sair e voltar, será que resolve? Cara, eu não sei. Eu acho que você falando um pouco mais devagar, a gente dá para levar. Valeu. Eu acho melhor. Aí, melhora quando, enfim, eu não sei se é a posição também, mas aí, fale assim, vou tentar devagarinho
E aí eu vou ficar atento, qualquer coisa analisando. Agora a Eliane fez assim, foi que eu vi, né? Então vamos Beleza, lá, eu dou um passar sinal para aqui. tentar dar uma celeridade, né, de poder resolver. E aí tá aqui a fala do professor Bel, ele traz também, apesar de estar para o local, a professora Edna, ela é da área de e a atuação dela e o trabalho dela é ligado à saúde da população negra. Aí vem o Bel, que está pesquisando, dando memória de sacerdotisas, mas de personalidades negras em Feira de Santana, principalmente considerando a atuação do Rezende, de textos no jornal em Feira de Santana, já no início do século, que tinha extremamente supremacia branca, né? Então, no contexto dela, que era uma política que estava em 1930, era um momento em que no Brasil a gente tinha muitos focos de atuações de políticas ligadas à eugenia. Santana, Aloysio Rezende, ele vai para os jornais a se colocar em defesa das religiões africanas. E aí o professor Bel, mais uma vez, que ele encontra nos jornais, em comentários, denúncias contra templos, os candomblés e os sacerdotes e sacerdotisas de matriz africana, contra documentos de ações policiais, praticando e atacando esses locais, uma desafricanização de ataque de matriz africana, política de ataque à cultura dos povos africanos, um ataque à população negra. E aí, uma vez, a necessidade de que nós tenhamos políticas que possibilitem a reprodução e a defesa da memória da população negra em Feira de Santana. E aí o professor Bel, ele faz muito interessante no vídeo, também na fala dele, que não só em Feira de Santana, mas em Alagoas tem um emblemático no que tange que é o combate à população negra, que é o quebra de Xangô, da de Maceió, quando o Estado ordenou, possibilitou o ataque e a destruição de todos os templos africanos na cidade. Então, uma política que eu não apenas em Feira de Santana, mas que também em Maceió é um caso dos mais radicais, tristes, do que tem um número maior de ataques, mas que a gente pode também na nossa cidade ao longo do século XIX, do século XX e até os dias de hoje, ataque, né? Então de hoje que a população negra tem de expressar e o professor Bel, ele tem um estudo apontando que apesar desse ataque sistemático a gente sempre teve negras, mulheres negros, ele cita a Mãe Socorro, ele cita a Helena, para falar que as pessoas, elas também estiveram na resistência, também estiveram. E aí, trazer por fim, da professora Luana, porque a professora Luana, ela traz um relato ligado a uma experiência que é um pouco diferente, porque a professora Luana faz um relato de experiência de uma atividade realiza, que a gente pode chamar de política pública, liga a prática tradicana, que é a contação de histórias. A Djele, né, porque ela trabalha e atua com histórias, e essa professora que trabalha no Enérgico e que está principalmente com as crianças ali da Boa Nova, como o Rodrigo mencionou, a professora Flávia, infelizmente sofrem com o ataque do Estado e por isso tem dificuldade de constituir a sua identidade africana, afrodescendente, a sua identidade negra. E aí a professora traz para exemplos de como, a partir do desenvolvimento de uma atividade extensiva a essas crianças negras, elas começaram a encontrar e a identificar no seu dia a dia, na sua família, nas suas práticas de expressões de negritude, expressões da cultura e a feira, e de que como isso pode ser resolvido a partir de uma política pública publicada na identidade, nas especificidades também dessas crianças negras. Essa mesa de Dona Ivani de Santa Bel é uma mulher que lutou e ainda luta pelo respeito, pela dignidade, pela popularidade da negra. A gente sabe que isso passa também pelo suporte do Estado. As políticas, pode perceber que nessa mesa, as falas das pessoas, as três falas encaminhavam, né, para esse sentido de perceber como a gente precisa se manter estruturalizado para garantir
que a gente possa estar com uma ação do que nos permite a sobrevivência. Então, esse edital da Lei Aldir Blanc possibilita a produção de e desse evento, de alguma forma é uma disputa da população por essa política, por essa representatividade, pelo direito e pelo direito à voz, né? Então, ficando por aqui, porque meu som tá dando problema, mas acho que eu consigo um pouco do que foi esse momento pra gente, né? Eu passar agora a palavra para Dolores, para ela dar prosseguimento um pouco mais sobre a experiência da gente. Valeu, galera. Valeu, Zaqueu. Tava dando para entender, apesar da duplicação, assim, deu para entender bem, assim, sua fala. Muito massa. Gente, boa noite de novo. Estou muito feliz e talvez permitam-me dizer que com o sentimento de dever cumprido, lançando esse e-book agora, de forma mais oficial, digamos assim, né? Porque foram muitos meses de trabalho muito intenso, muitas reuniões, muitas tretas, muitas risadas também, muitas descobertas, né? E me sinto muito feliz e honrada de estar ao lado dessas 3 pessoas e também ao lado das pessoas da editora Segundo Selo, que é uma editora que vem travando debates e lutas necessárias aí a partir das discussões sobre editoração de obras de autores negros, autoras negras e vários outros assuntos que são de interesse de todos nós, né? E de todas nós. E aí queria agradecer, usar a oportunidade para agradecer a editora, Fernanda, Santiago, Neila, Jorge, e agradecer aos meus colegas aqui, Rodrigo, Eliane, Walter. A gente tem vários planos aí para dar continuidade a esse projeto nosso, então podem esperar, aguardem cenas dos próximos capítulos aí, que a gente espera dar seguimento, né, um projeto que nos trouxe muitas surpresas boas, assim, né, e aí eu fiquei pensando em várias coisas, assim, primeiro quando o Rodrigo disse sobre que a gente teve que fazer tudo meio que correndo, assim, mas em partes, né, porque esse projeto, de algum modo, estava adormecido, assim, com a gente, né, habitava os nossos sonhos, assim, habitava as nossas conversas, de nós 4, né, de diversas maneiras, assim, a gente sempre conversou um pouco a respeito disso, porque, afinal de contas, somos 4 pessoas negras que vivem em Feira de Santana, ou que passam por Feira de Santana, ou que nasceram em Feira de Santana, ou que têm uma trajetória construída em Feira de Santana, né, todos nós, estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos formamos lá, e a gente sempre pensava, sempre conversava, sempre planejava, né? Se um dia eu pudesse, se um dia a gente tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa, o que a gente ia fazer, né? E aí é muito interessante esse edital nesse momento, né? Porque são projetos como esses que esses editais têm viabilizado, né? Então, é importante a gente marcar também esse lugar da possibilidade de se fazer, de se realizar coisas importantes a partir desses editais que são nossos, né? É nosso dinheiro, e não é vergonha nenhuma a gente utilizar esse dinheiro, assim, porque o dinheiro pertence a gente, né? A população. E eu achei importante demarcar esse lugar. E eu tentei também fazer um roteiro com o Rodrigo, e já vou adiantando que muito provavelmente vou me perder, ele não segue nenhuma ordem, assim, específica, mas fiquei pensando também de falar um pouco, já comecei falando, né, que esse projeto habitava os nossos sonhos, habitava as nossas vidas, habitava os nossos desejos, né, em relação ao que a gente queria para a feira, ao que a gente já faz em feira, já constrói em feira, todos nós, né, enquanto corpo discente de uma universidade estadual, que fomos os 4 formados, né, pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, já temos uma atuação, né, a gente não saiu do nada e falou, vamos fazer um projeto. Então, a gente já construía isso, né, isso já vinha sendo construído. Então, o que esse projeto Feira de Santana Negra possibilitou foi o encontro e a viabilização
desse projeto, que já existia, enfim, em várias camadas, em vários lugares aí nossos. E aí eu fiquei pensando a respeito, né? Hoje faz 1 ano da morte de George Floyd. E aí eu vi um comentário aqui no chat de alguém que falou assim, falando a respeito da fala de Rodrigo, né? Que em Feira de Santana não é uma cidade fácil, etc, etc. Mas a gente sabe também, como o Jorge Augusto colocou no começo, na apresentação dele, que os marcadores regionais, geográficos, né? Eles dizem muito e eles importam muito, assim. Então, ser negro em Feira de Santana, ser negra em Feira de Santana não é a mesma coisa que ser negro em Salvador, né? E a gente que transita, a gente sabe disso. E nós, enquanto nordestinos, nós bem sabemos disso, né? Então, a gente tem um debate que opera a nível nacional, digamos assim, né? É uma coisa, digamos que um tanto recente, né? O número de obras sendo publicadas de autoras negras que ficam no top das listas. Então, a gente sabe que existe uma concentração regional desses discursos, inclusive desses discursos que dizem respeito à negritude, né, às pessoas negras. Então, essas intelectuais públicas e esses intelectuais públicos que a gente vê aí pipocando, né, Roda Viva, que bom, que ótimo, mas são pessoas de uma localidade específica, em sua massiva composição, né? Então, a gente vê poucas intelectuais negras, nordestinas, publicando, tendo essa abrangência, né, chegando a tantas pessoas como as intelectuais sudestinas, por exemplo. Então, é óbvio que isso também não é para marcar um distanciamento, né, entre nós, mas é para marcar uma diferença, sim, é importante que saibam que nós somos diferentes, né? Não só por isso, mas por várias outras razões. Eu acho que o evento como um todo, ele passa por esse lugar também, né, da diferença. Então, somos pessoas negras que estamos em Feira de Santana, construímos Feira de Santana, mas somos diferentes. E aí, as pessoas que compõem o evento, partindo, já começando por nós, né, cada uma que tem uma formação, então, tem psicólogo, tem historiador, tem escritor, né, tem gente da área das letras, tem músico. Então, a gente parte também de lugares diferentes para poder fazer esse evento. E isso também não foi ao acaso, né, foi proposital, para que a gente pudesse colocar 4 cabeças que também partiam de lugares diferentes, para poder pensar um evento que pudesse abarcar essa diferença de algum modo, né? E aí, não essa diferença como vendem por aí, né? Que parece que estão vendendo só a diferença. Tira o negro todo, a pessoa negra não importa, o que importa é o que difere, né? É a diferença que vende, é a diferença que dá lucro, né? E aí potencializam essa diferença para poder dizer que, olha, enfim, tem vários estratagemas aí que são utilizados, né, para nos desqualificar nesse sentido. Bom, e aí eu ficava pensando muito, né, sobretudo quando eu começo a fazer um trânsito em 2015, que eu venho fazer mestrado em Salvador, na UFBA, e aí eu começo a perceber essas diferenças, né, isso começa a ficar mais evidente, assim, né, e eu ficava pensando, bom, só é possível fazer isso aqui em Salvador, lá em Salvador? Em Feira de Santana não tem nada, assim, tipo, óbvio que eu estava levantando essas questões, mas eu já tinha algumas respostas para essas questões. Eu já conhecia, enfim, vários circuitos negros, digamos assim, né, em Feira de Santana. Eu já sabia de vários artistas, de bairros, enfim. Quem é feirense cresce ouvindo dizer que a Queimadinha é um bairro muito perigoso, né, que a Lagoa Grande é um lugar muito perigoso. Então, a gente começa a observar, né, que esses lugares muito perigosos são territórios negros, né, necessariamente. Então, assim, não é que Feira é o lugar mais difícil para uma pessoa negra habitar e existir, mas é um lugar difícil e tem as suas particularidades, como também é um lugar que se constrói a partir da presença dessas pessoas negras, e essas presenças são silenciadas. Essas presenças são, enfim, como em todo lugar, sim, mas em Feira de Santana tem as suas particularidades. Por exemplo, a biblioteca que dá o nome que dá título à biblioteca da Universidade Estadual de Feira de Santana
que é Julieta Carteado, uma mulher negra, né? Então, ninguém coloca Julieta Carteado no rol, assim, né? Não aparece como uma grande figura negra, intelectual, e que coordenou, foi a primeira pessoa a dirigir a biblioteca, né? Então, ela não aparece. E aqui é só um exemplo, né? E os outros exemplos, para citar, como já foi dito aqui, as pessoas que foram homenageadas de uma forma muito modesta, né? Só dando o título às mesas e sendo convidadas para as mesas, e a gente acredita que isso ainda é muito pouco, tem muito mais para ser feito, assim, inclusive com essas mesmas pessoas que estiveram presentes no evento, nessa edição nossa, nessa primeira edição. A gente sabe que é muito pouco o que a gente fez e que, enfim, mas mesmo sendo muito pouco, eu ainda fico feliz de ter conseguido fazer, né? E são pessoas que merecem que se faça um e-book só para elas, né? Porque, por exemplo, a contribuição de Dona Ana da Maniçoba, que foi a mesa que eu mediei, né? Dona Ana da Maniçoba foi homenageada e ela esteve conosco, né? E ela se descreveu assim. No nosso livro, tem a divisão dele, também é dessa forma, né? Está dividido por mesas. Então, os textos dos colaboradores e das colaboradoras da mesa 1 estão juntos, da mesa 2, da mesa 3, da mesa 4. E a gente pediu que as pessoas, elas próprias, dissessem, né, como elas gostariam de aparecer no livro, né, a sua biografia, quando foi possível, como no caso de Dona Ana da Maniçoba. E aí ela se apresentou assim: Maria Beirão Jorge, tem 82 anos, é uma mulher negra, filósofa do respeito ao ser humano, mãe genitora de 2 filhos e mais de 10 filhas de criação. É empresária do ramo gastronômico e chefe da gastronomia. A ela pertence a legitimidade do prato mais tradicional da cidade, pois se Feira de Santana é conhecida pela maniçoba, e foi ela, Ana da Maniçoba, que trabalhou e conquistou este título singular para a cidade. Uma mulher forte, de muita fibra e de respeito, que transborda dignidade e amor por onde passa. Então, foi dessa forma que ela escolheu se apresentar, né? E ela aparece no nosso livro com um texto de título Eu tenho orgulho de ser negra e ser a mulher que sou. E nesse texto que aparece no nosso livro, ela vai falar um pouco sobre a trajetória de vida dela, né? Como que ela tem construído e vivido, e a importância que tem o restaurante dela, que ela tem há mais de 40 anos, né, no mercado de arte. Quer dizer, o do mercado de arte, ela tem 2 restaurantes, na verdade, né? Um funciona no mercado de arte e tem um outro que funciona, eu esqueci agora o bairro, mas ela fala na mesa, então vocês assistam também, porque está lá disponível no nosso canal. E o que eu acho mais bonito do projeto é a gente ter se colocado nessa condição de ponte, né, digamos assim. Porque essa homenagem não foi só para a gente também mostrar como nós 4 somos especiais, que estamos pensando nessas pessoas, mas realmente oferecer uma troca, uma escuta, né, sincera dessas pessoas, e entendendo que essas pessoas, que Ana da Maniçoba, que estava presente na mesa, que homenageou, Gilson, do reggae, que também estava presente na mesa, né, que essas pessoas constroem Feira de Santana. Essas pessoas são Feira de Santana. Então, por isso também que o título do projeto, do livro e de tudo mais, é Feira de Santana Negra, né, porque é uma afirmação de que essa cidade é negra, sim, também, né, e não é só porque estamos em maioria, numericamente, né? Mas porque nós estamos em todos os espaços, estamos construindo a cidade em todos os lugares, de todas as formas, usando todas as ferramentas. Então, tem Ana da Maniçoba, tem Gilson, mas também tem Bel, tem outras pessoas, né? E tem outras e mais várias. Então, o interesse nosso era de ouvir essas pessoas, e de ouvir o que elas têm a dizer, como elas querem se apresentar, como elas querem aparecer, e de alguma forma registrar isso. Então, a gente pensou nas mesas, que é uma forma de registro, né, dessas presenças e dessas falas, e dessas escrituras, né, porque as mesas também se mostram como momentos de escrituras, né, então elas também estão se escrevendo ali,
E depois a gente pensou no e-book, que, como o Rodrigo já disse, né, foi pensado para ser uma produção, assim, multimodal, né? Então, do mesmo modo que a gente pensou, bom, Feira de Santana Negra, estamos em todos os lugares, então a gente não pode determinar para essas pessoas que elas se expressem de uma forma única e absoluta, como se só pudesse haver uma forma de expressão, né? E aí, quando a gente pensa, quando a gente vai falar de pensamento negro, a gente sabe que o pensamento negro não é só aquilo que está publicado no livro, né? E aí entra não só a importância da oralidade, mas entra também o corpo, né? Dança, música, a cultura de uma forma abrangente, né? Culinária, enfim, vários aspectos que teriam que aparecer no livro de alguma forma. Então a gente abriu, né? Para que fosse uma produção que tentasse abarcar essa multiplicidade nossa. Então o texto de Dona Ana mesmo, ela assina junto com a Neta, né? Que, na verdade, a Neta não quis aparecer, mas também é uma convidada do evento, né? Laila Beirão. Então, as duas trabalharam ali na transcrição, na verdade, da fala dela no dia da mesa para um texto escrito, né? E na minha mesa, infelizmente, os 3 convidados que a gente tinha pensado, na hora um não pôde estar presente, né? Então, só quem estava presente, só só uma expressão, assim, porque não são só, né? É uma grande coisa, assim. Dona Ana da Maniçoba e Gilson do Reggae, que é uma outra figura muito especial, muito importante, né, para a Feira de Santana. Quando a gente pensa em Rua Nova, não tem como a gente não pensar na música reggae, né? E Gilson aparece, assim, como um nome muito determinante, assim, se é que eu posso usar essa palavra sem soar ruim, assim, né? Mas de uma forma muito importante, muito forte, assim, né? Quando a gente pensa em cultura negra em Feira de Santana, a Rua Nova aparece realmente como um lugar de muita força, né? Então, a gente tem a figura de Gilson, que nos encaminhou um texto maravilhoso, assim, que mescla também gêneros, né? O próprio texto dele já mescla esses gêneros, porque tem fotografia, tem uma pequena biografia dele narrada, né? Pelas várias vertentes de trânsito dele, porque Gilson, ele é pedagogo, além de músico, né? Ele é pedagogo, ele é graduado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em educação especial pela Universidade do Estado da Bahia, e concluiu um mestrado agora há pouco em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo, né? Da Bahia, UFRB. E, atualmente, ele é coordenador pedagógico da Rede Municipal de Salvador, além de militante do movimento negro, com forte atuação em Feira de Santana, na Frente Negra Ferense, entre outros, como Olhares Negros, onde eu estou como coordenação artística, no evento Encontro do Dia da Mulher Negra de Feira de Santana, e ainda, nossa, fiquei até cansada de ler o currículo, cantor, compositor do afoxé Pomba de Malê, que é um afoxé importantíssimo da Rua Nova, né, que tem uma apresentação em toda a micareta, né, eles se apresentam porque Feira de Santana tem um circuito negro, né, afro, com blocos afros e afoxés na micareta de Feira de Santana, que é um circuito extremamente desvalorizado, assim, com muito pouco financiamento, sempre perigando acabar, né, enfim, e tem um trabalho incrível, assim, que vai pela vertente educacional também, como aparece aqui na biografia de Gilson, né, já que ele é coordenador pedagógico, né, também de projetos dentro do Afoxé Pomba de Malê, já atuou também nessa condição. Então, ele nos apresenta um texto no livro de título Gilson, o humano, o ser social, o artista, o início, a construção e o caminho, bio e grafia. Então, é um texto, assim, super delicado, né, de apresentação desse sujeito em sua totalidade, né, porque também essa é uma outra coisa, assim, né. Dona Ana da Maniçoba, por exemplo, ok, ela trabalha com a gastronomia, né, mas esse campo
gastronômico, ele não é isolado, né? Tem uma série de outras coisas que entram ali. Então, as pessoas são múltiplas nelas mesmas, né? Nós somos múltiplos entre nós, mas nós próprios e próprias, né, somos múltiplos em nós mesmos, em nós mesmas. Então, o Gilson, por exemplo, tem toda essa trajetória por vários percursos aí que estão se conectando o tempo inteiro, né? Ele não deixa de ser músico para ser coordenador pedagógico, né? Ele não deixa de ser músico, ele não deixa de ser mestre para ser músico, né? Então, é essa multiplicidade também, né? Que mais que eu poderia falar? Acho que eu já falei muito também, não sei, já estou ficando até rouca. Não sei se eu tenho mais muito tempo. Mas eu queria ler um pouco o prefácio do livro. Mas aí me digam se eu posso fazer isso agora ou se vocês acham melhor que a Eliane já fale, aí eu deixo isso para depois. Então, temos 55 minutos de live. Fernanda disse que pode ser agora. Pode ser. Então, tá. Então, eu vou ler aqui rapidamente. Depois tem uma pergunta aí que eu já vou convidar a Eliane para falar, já jogando a pergunta no colo dela. Então, na nossa apresentação do livro, que ressaltando mais uma vez, né, live tem essas coisas, às vezes a pessoa acabou de entrar, então, gente, esse e-book, que é um dos resultados desse livro, desse projeto Feira de Santana Negra, ele está disponível gratuitamente no site da editora Segundo Selo. Nós temos pretensão, sim, de fazer ele impresso, mas no momento não é viável, mas está aí nos nossos planos, mas enquanto isso não acontece também, ele está aí para quem quiser baixar, mandar para alguém, mandar para o crush, para crush, o link e falar, que legal, isso, e aí, o que você achou do texto e tal. Fiquem à vontade. Também para entrar em contato com a gente, para falar outros nomes, né, também, enfim, para fazer diálogo, estabelecer diálogo de toda a ordem. Então, no prefácio, nós falamos assim: estamos em 2021 e este não é um ano qualquer. No mês em que este livro será lançado, teremos alcançado a vergonhosa marca de mais de 250 mil mortes em decorrência do Covid-19, agora mais de 450 mil, né? E tudo nisso é político. A forma como as gestões federais, estaduais e municipais escolhem lidar com essa terrível crise sanitária e humanitária que atravessamos, mas também a forma como se anulam, como se esquivam de suas responsabilidades, como ocultam, quando deixam de fazer, de agir, de atuar nesse momento em que as tomadas de ações são desesperadamente necessárias. Vivemos sob a égide de pessoas perversas que não estão se revelando agora, mas, antes disso, sempre estiveram em evidência no manejo de nossa desgraça, de nosso empobrecimento e de grande parte da feiura do mundo. O projeto Feira de Santana Negra nasce de uma expectativa de beleza, de saúde e de enaltecimento da vida. Valeria dizer que 75% da população feirense é negra, mas o nosso intento está em apresentar a memória, a história e a experiência de pessoas negras. E isso significa, como sabemos, dizer que todas as pessoas, independentemente de sua raça, sexualidade, gênero, classe, etc., estão implicadas nisso. É de interesse geral de todas, todos e todes. Parece sempre redundante dizer, mas pessoas negras são pessoas. Então, somos pessoas e, por sermos pessoas, é interesse de todos este livro. O mundo colonial atravessou o Atlântico proclamando uma modernidade em nome do desenvolvimento, da evolução, do progresso, mas, no entanto, sabemos que isso foi às custas de nossas mortes, de invasões bárbaras europeias disfarçadas de cruzadas, em algum sentido, progressistas, encobertas por um embuste de avanço, mas avanço do capital colonial, nos legando o terror, o esquecimento, a não-humanidade, a ausência de terra para chamarmos de nossa. Feira de Santana não fica atrás no alto preço que pagamos até hoje, seja através do seu colonialismo tardio, enaltecido nas facetas de um coronelismo igualmente invasor, bárbaro e desumanizador de pessoas não brancas,
não heterossexuais, não cisgêneras, não homens, não ricas, mas também na expressão de um comércio agressivo que vulnerabiliza as relações sociais. E lutamos pela inserção, por exemplo, de dados que revelem a imensa desigualdade racial nos índices que dizem respeito ao Covid-19, pois sabemos que somos a população mais atingida em todos eles, também lutamos através do gesto desta publicação para o realojamento das realidades e questões que atingem de forma distinta grupos distintos de pessoas. O silêncio sobre as hierarquias e diferenças raciais em Feira de Santana, ou em qualquer outra parte do mundo, diz respeito àquele mesmo projeto colonizador antinegro. O que em sociedades de democracias frágeis, como é o nosso caso em particular, diz respeito também à ausência de políticas públicas e de gerência do Estado e dos governos. Aquilo que é ignorado, que é tratado como inexistente, não pode gerar nenhum efeito possível de mobilização advindas das estruturas. No entanto, em meio às pluralidades de nossas existências, estamos aqui para, a partir da oportunidade de realização desse projeto, que também só foi possível em decorrência de verba pública, que nos pertence por direito, incentivarmos um cenário profícuo de diálogos acerca dos temas que consideramos os mais importantes e os mais urgentes. Todos dizem respeito à própria vida, à dignidade, aos direitos fundamentais e básicos, à arte, ao prazer. Por isso, apesar de ser difícil esquecer em que ano estamos, também cantamos com Luiz Melodia quando ele acrescenta: Pérola negra, te amo, rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes: Pérola negra, te amo, te amo. Como prova de amor, nosso povo, escrevendo em palavras gigantes, mostramos este nosso canto. Nem tão novo assim, mas com as energias renovadas pela chance de termos conseguido realizar algo que consideramos grandioso. Não apesar de tudo, mas por causa de tudo. Feira de Santana Negra é um projeto sobre a presença, a experiência e história negras em nossa cidade. Foram 4 mesas de discussão, debates, trocas e diálogos. Em todas elas, homenageamos pessoas de vital importância e relevância para a Feira de Santana e, portanto, para o estado da Bahia, para o Brasil e, dessa forma, para toda a afrodiáspora. Nossa, é muito grande, eu vou pular porque tem algumas repetições. Porque a gente apresenta as mesas, né, nessa introdução também. O e-book tem como objetivo materializar a memória do evento, mas também a memória cultural da cidade, promovendo a prática de uma política afirmativa concreta, pois, além do exposto, todas as pessoas envolvidas no projeto são negros. Este material, portanto, servirá de documentação dos temas que serão discutidos e irá se transformar em recurso didático de pesquisa e consulta. Eu vou pular, mas vou ler o último parágrafo. Destacamos ainda que os vídeos e o e-book tiveram contribuições dos convidados e das convidadas a partir de formato livre e têm estrutura complementar. Por isso, convidamos vocês para assistirem aos vídeos, além de realizar a leitura deste livro digital, podendo assim ter uma experiência completa do que foi a primeira edição do projeto Feira de Santana Negra. Sim, primeira edição. Ainda há muito a ser dito e esperamos dar continuidade a esse trabalho de memória, registro e compartilhamento. Assim, eu chamo a Eliane Paraíso e já perguntando a Eliane. Joyce Faria pergunta, Eliane. Pede desculpas, a gente já falou, mas quer saber sobre o processo de escolha das pessoas, a curadoria. Boa noite a todas as pessoas. Queria reforçar aqui o agradecimento dos colegas que já fizeram, né? A editora Segundo Selo, que deu a oportunidade de a gente relançar nesse espaço maior ainda o e-book, e também a vocês pela companhia, porque não é fácil, são tempos difíceis, todo mundo um pouco cansado dessa virtualização da vida, e ter a presença de vocês aqui, tá um pouco baixo minha fala, peraí, e ter a presença de vocês aqui significa muito para a gente, né? Então, eu fiquei responsável por mediar a 4ª mesa, que se chama Jean Marques, a população negra é diversa. Jean Marques já foi apresentado por Rodrigo, né?
ator, diretor, produtor, professor de teatro, ativista, animador, foi muito para a nossa cidade, né? Faleceu ano passado. E essa mesa, eu acho que ela veio para materializar tudo que o projeto foi, como o Dolores disse, né? É reforçar que a população negra não é unificada, não é a mesma coisa. Somos diferentes, somos de diferentes espaços, de diferentes gêneros, diferentes áreas de atuação. Temos diferentes conhecimentos também para contribuir com o mundo. E foi basicamente isso que foi elaborado nessa mesa, né? Tanto que fica essa questão aí de quem a gente chama, o que a gente discute, vamos falar sobre território, vamos falar sobre... Porque cabia tudo, absolutamente tudo nessa mesa, né? Mas, no fim das contas, a gente escolheu 3 pessoas. Uma delas é Ellen Oliveira, poeta marginal e ativista, mulher sul-africana. Contribuiu no livro com um texto dela, né, uma poesia, uma prosa poema. A gente teve também a presença de Bruno Santana, que é professor, ativista, poeta também, ativista no coletivo de Trans pra Frente e Trans Batucada. Trouxe para a gente no livro 2 poemas, né, refletindo sobre a afetividade negra e também sobre esse pacto que é a construção da identidade de gênero dele. E, por último, mais ou menos importante, a gente também teve a presença de Laila Giovana Beirão, que já foi citada por Dolores, né? Laila é professora de filosofia e também ativista, e ela trouxe para o livro a reflexão de como foi participar desse projeto, né? Como foi, a partir do convite, refletir a temática e participar, construir não só a live, mas a própria escrita que ela estava fazendo enquanto refletia. Nessa mesa, a gente conseguiu chegar a uma conclusão muito simples, né? Que é o fato de nossas especificidades, nossas subjetividades serem totalmente negadas. Nós somos tratados como pessoas negras, né? Nos colocam no mesmo grupo. Mas, na hora de ser violentado, na hora desse racismo surgir, as nossas especificidades, elas não são ignoradas, né? E a gente percebe isso porque a violência é distinta a partir de quem está vivenciando ela. Vou só comentar sobre o pós-fácil e a nossa arte visual, porque eu acho que também foram contribuições muito importantes, né? A gente tem um pós-fácil escrito por Frei Cal, que é uma figura icônica da cidade também, formado em teologia, filosofia, administração, tem programas de rádio, né? Sociedade Você e Momento Reggae, se eu não me engano. Também atua como agente pastoral negro, e ele trouxe um texto refletindo, ele não participou dos vídeos da gente, né, mas ele fez essa reflexão também do que é isso, o Feira de Santana Negra, né, de como é para ele, quais são as reflexões que ele faz. E também a gente teve uma contribuição muito importante, que foi de Fábio Rodrigues, que foi o artista visual, que fez toda a arte do nosso projeto, onde ele conseguiu materializar bem, né, qual é a ideia do Feira de Santana Negra, essa ocupação negra presente na cidade, apesar de ter muita gente que invisibiliza essa presença, a gente está aqui, né, e estamos em todos os espaços. E eu falo que essa mesa, de certa forma, o tema concretiza tudo que foi o projeto, porque durante todo o projeto a gente tem pessoas de várias áreas, de vários territórios, né? A gente tem Seu Cassiano, que é da zona rural, a gente tem Flávia, que é da periferia, e Feira é essa cidade gigantesca, com várias caras, com várias culturas internas, né? É uma periferia que tem seu próprio centro, apesar do centro da cidade. Tem a feira dentro do anel de contorno, tem feira fora do anel de contorno, e tudo isso deve ser pensado, né? Quem é essa Feira de Santana e quais são as pessoas negras que estão aí. Tentando responder a pergunta, que eu acho que de Joyce. Então, Joyce, esse foi um momento muito difícil para a gente, porque a gente estava querendo falar sobre a presença, experiência e história negra na cidade.
Só disso daí podia caber qualquer pessoa, já que a gente estava reconhecendo que todo mundo tinha alguma coisa muito importante para falar, que dava para contribuir e ser registrado no livro, né? Acho que é por reconhecer a limitação de uma única edição que a gente pensa em outras, né? A gente trouxe uma parte dessa população negra, mas tem muito mais pessoas que podem contribuir com a construção dessa memória, dessa marcação de presença, dessa ocupação negra na cidade de Feira. Mas a gente fez muitas reuniões, a gente levantou muitos nomes, alguns foram cortados porque não conseguiam resposta, porque não estavam em condições, por vários motivos, mas no final, esse é o resultado, né? E o que a gente estava tendo apenas como critério é gente diversa, né? A gente queria garantir que não só tivesse pessoas da academia, que não só tivesse pessoas da zona urbana, que não só tivesse apenas homens, que não só tivesse pessoas cis, que não só tivesse um único olhar sobre essa cidade, já que o que a gente está reconhecendo aqui é que a população negra é totalmente diferente, né? E em Feira de Santana isso não seria diferente. Quando o Dolores traz essa discussão, né? Ser uma pessoa negra em Salvador e ser em Feira é totalmente diferente, ser em Feira já é diferente, a depender do lugar que você ocupa. E isso foi uma coisa que também surgiu na mesa que eu estava na mediação, né? De como Feira de Santana aparece como uma cidade que constrói obstáculos para a sua própria população e às vezes parece que está nos convidando a nos retirar, seja por falta de políticas públicas, seja por falta de oportunidade, né? Como Ellen traz, né? Ela é poeta marginal, ela queria ter a experiência de um slam e precisou ir para Salvador para ter essa experiência, mas depois ela vem e constrói o Slam Marielle, né? Ela é uma das fundadoras do Slam Marielle. Então, o processo de curadoria foi esse, assim, né? Foi coletivo, como todo o processo do nosso trabalho, foi coletivo, foi a partir de muita discussão, de muito levantamento, de muitas interfaces, apesar da gente ter esse ponto comum que é o EFES, cada um é de um canto, cada um já tem uma outra discussão, cada uma de uma área específica, só o Rodrigo Isaqueu, que é da mesma área de conhecimento, vamos dizer assim, que é história, né? Mas eu sou psicóloga, Dolores é professora de letras, é poeta, é artista, Rodrigo também é músico de anos na cidade, já conhecido por alguns, ele é um pouco tímido, mas é isso mesmo. E, então, a gente já tinha toda uma indicação de nomes, né? De espaço político, de espaço acadêmico político, como a minha relação, por exemplo, com o professor Cassiano, que eu já conhecia de projetos e trabalhos com a incubadora de economia popular e solidária na UFES. Então, o processo de curadoria basicamente foi esse, Joyce, foi de coletividade, discussão, ver a possibilidade das pessoas e tentando garantir uma certa diversidade em cada mesa, né? Reconhecendo os limites também, entendendo que é uma única edição, não se acaba aqui, não se encerra aqui, isso é só um recorte do que é a população negra feirense. A gente não vai dar conta de abranger todo mundo e todas as discussões, mas vamos tentar trazer novos espaços para que haja novos registros e que essa memória, né, seja no vídeo, seja no livro, continue sendo construída. E aí, se o pessoal quiser adicionar mais coisas na minha fala, fica à vontade. Então, gente, a gente, enfim, né, a ideia era nós quatro falar um pouquinho sobre as mesas e sobre o projeto, e aí abrir para perguntas, né, quem tivesse perguntas, surgiu a primeira pergunta de Joyce, se alguém, eu não estou acompanhando, enfim, minha internet não é boa o suficiente para acompanhar ao mesmo tempo o YouTube, fazer isso, mas eu não sei se alguém mais perguntou, porque Fernanda que está jogando aqui as perguntas para a gente. Mas é agradecer mais uma vez, a gente está muito feliz com a recepção. Na verdade, a gente tem essa pretensão, Dolores falou, né? A gente quer muito também publicar esse livro, né? Fazer a impressão e publicar. No momento não é possível, mas a gente sabe que
ao mesmo tempo que é verdade que o livro digital e gratuito chega em vários estados e várias pessoas, mas a gente sabe também que nada substitui um livro impresso, né? Então, é importante a gente conseguir fazer isso, enfim, distribuir em escola, colocar nas bibliotecas, enfim, é um desejo da gente. A gente tem mais um tempinho ainda, tem 15 minutos, né? Eu estou falando aqui, se alguém quiser mandar pergunta ainda, há tempo de a gente responder. Mais uma vez, o projeto da gente foi financiado pela Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Bruno Porto fez uma pergunta aqui, como anda a historiografia sobre Feira de Santana? Bom, eu acompanho, Bruno, tenho acompanhado pouco, assim, né, trabalhos acadêmicos, de fato, falar sobre historiografia de feira, mas, assim, Zaqueu enfim, aqui é o trabalho que eu acompanho mais de perto, né, Zaqueu está desenvolvendo o doutorado dele, e está escrevendo sobre urbanização de Feira de Santana. Ele pode falar melhor do que eu sobre o trabalho dele, mas tem algumas pessoas, o curso de História, né, aqui da UF, tem tido várias produções, né, sobre Feira de Santana. É uma coisa que é engraçada, porque em minha geração, assim, por exemplo, em minha turma, que é a mesma de Zaqueu, tinha Zaqueu, Bruno, mais umas 2 ou 3 pessoas, numa turma de, sei lá, 34 pessoas, e eu não era uma delas, não pesquisa sobre Feira de Santana, e a gente conseguiu reverter um pouco esse quadro, né? Tem muita gente pesquisando Feira de Santana, tem alguns grupos na UFES, né? Tem o Labelu, do qual eu faço parte, que tem pessoas que, enfim, Andrei Valente, Diego, Igor Gomes tem uma dissertação de mestrado sobre Feira de Santana, tem, enfim, me ajuda aí, Zaca, qual é o grupo o nome do grupo de Elisete? Tem trabalho de Bel, né, de Josivaldo, que está com a gente. Tem Bel Pires, que está no Clóvis Ramayana, enfim, que é professor da UFES também. Tem Chitamani, que lançou o livro. Nayara Plá, tem um conjunto significativo de trabalho. Já pode considerar sobre Feira de Santana, apesar de a gente saber, assim como o nosso trabalho aqui no Tana Negra, a gente está começando para se fazer mesmo. E tem ainda trabalhos que são realizados em outras universidades. Eu tenho notícias de trabalhos da UNEB, da UFBA, da UFRB, trabalhos inclusive fora aqui da Bahia, lá no Nordeste, também voltados à história de Feira de Santana nos seus aspectos, história das mulheres, comunidade, trabalho, os vários aspectos do trabalho, tem Karine Damasceno também, a professora Gracinete, que é de engenharia, tem o pessoal de geografia, então tem muita gente e se organiza, sistematizando as coisas. Karine Damasceno, isso. O Carlos, pode ser o Carlos. Tem muita gente, André já citou, né? Seu Carlos com a organização do serviço municipal. Tem também tem alguns trabalhos sobre mendicância e organização de associação para cuidar de mendicância aqui em Feira de Santana. Os trabalhos. Feira de Santana soma esse rol de alguma forma. E tem também Larissa Penelu, né, que é um trabalho, enfim, sobre os feirantes, né, aqui de Feira de Santana. É um trabalho bastante consistente, um trabalho que, inclusive, dialoga muito bem aqui com Feira de Santana Negra, né, porque dá voz a pessoas que foram silenciadas em toda a sua vida, né. Carol, um beijo, Carol. Carol é colega da gente aqui, do Labelu. Carol fez uma pergunta aqui: como vocês pensam que as reflexões que o projeto trouxe sobre essas histórias e memórias sobre a população negra de Feira de Santana podem contribuir para as lutas sociais do nosso povo? Vocês querem responder? Eu respondo. Eliane falou que já foi. Eu não sei se vou conseguir responder, né? Porque é uma pergunta assim que tem muitos desdobramentos, né? As reflexões que o projeto
trouxe sobre a história e as memórias sobre a população negra pode contribuir para as lutas sociais do nosso povo. Eu não quero parecer tola nem idealista, mas eu acho que o projeto em si, ele já é uma luta, assim, de algum modo, né? Óbvio que isso aqui não é um movimento social, né? Mas eu acredito que o projeto em si, ele já atua, né, nessa frente, assim, também, de algum modo, de transformação social. E eu acho que ele contribui, como a gente tem dito aqui, né, durante essa noite de hoje, né, a partir do momento que se traz as histórias, as experiências, as vivências dessas pessoas, né, além de trazer o que poderia ser visto num sentido também tolo e superficial, que é a sua identificação, né, identificação pessoal de alguém com essas histórias, né, isso não é pouca coisa, né. Então, acho que o registro também dessas histórias traz um ganho, assim, né, para as lutas. Mas eu acho que essa resposta que eu dei foi uma resposta muito cansada. Eu acho que Zaqueu pode falar melhor, Eliane, Rodrigo. Eu acho que não espera não. A direção é essa direção mesmo. O professor na fala dele, na mesa do Vanige, ele falou que a gente enfrenta e pode com as fontes que ao longo da história não houve um silenciamento das iniciativas de movimento social, culturais, dança, etc., da população de Santana. Eles, o Estado, ele fica o silenciamento. Então, quando a gente, eu sou da vertente que a gente fez social de alguma forma, porque ordenou forças, arregimentou o financiamento, disputar uma perspectiva de sociedade, sabe? Então eu penso que por esse silenciamento, a gente não tem idade de deixar registrado em modo virtual ou em modo físico, né? Que Feira de Santana é Negra, a gente, né, nessa direção mesmo, como o Dolores falou também, né, de identidade, de deixar demarcado, a gente existe e que a sociedade perspectiva, né, a gente tem uma visão de mundo diferente para a nossa realidade. É isso, gente. Só para complementar, eu acho que um dos grandes méritos do trabalho é esse registro, né? A gente deixar a nossa história, enfim, a gente tem uma série de desafios, né? Para, enfim, registrar a nossa história, né? Por muito tempo a gente enfim, a gente não teve acesso à educação, por exemplo, né? As poucas pesquisas que tinham sobre, enfim, Feira de Santana ou sobre a população negra de Feira de Santana era, enfim, escrita por pessoas brancas, com outra perspectiva, com outras vontades políticas. Então, eu acho que esse é um dos grandes méritos, né? A gente está deixando registrado, a gente está escrevendo nossa história a partir de nosso olhar, e eu acho que isso é de um valor para a luta política muito grande, né? Eu acho que o Feira de Santana Negra em si, o título já é uma forma de luta, né? Enfim, eu acho que deixar isso registrado, essa live vai ficar aí no canal, a gente, enfim, todo mundo morrer aí, as próximas gerações vão poder ter acesso ao livro, à live do YouTube, e vão se identificar e vão conseguir refletir. A gente está falando aqui, né, Dolores falou sobre 1 ano de morte de George Floyd, a gente vai, enfim, as pessoas vão se perguntar, né, Feira de Santana estava em que pé, né, as pessoas estavam lutando por quê em Feira de Santana, em 2021, em plena pandemia, a população negra aí sendo, enfim, acometida de uma forma nunca vista, né, a gente já sofre e a pandemia colocou isso em outro patamar, né, então, deixar isso registrado é uma forma de dar, enfim, dar pelo menos algum tipo de ferramenta crítica para que a gente consiga elevar essa luta e, enfim. Então, gente, a gente está chegando a 1h30 de live, eu acho que é um tempo legal, importante, eu acho que já deu, enfim, 1h30 já é uma coisa absurda para a pessoa ficar na tela da televisão, ou do celular, ou do notebook, o que esteja vendo. E agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Infelizmente, eu não acompanhei o chat, eu não estava conseguindo fazer isso
ao vivo, mas vou abrir o YouTube aqui, ler os comentários, enfim. De alguma forma, eu quero saber como é que vocês estavam reagindo às nossas falas aqui, como é que a gente, enfim, pode trocar essa ideia também em outros espaços, né? Não, enfim, ainda uma pena que não fosse pessoalmente, mas a gente pode, enfim, estender o papo aí com comentário, fazer mais uma vez o convite a vocês a baixarem o livro, a gente, enfim, provavelmente vai estar aí no link da descrição, né, da editora do Segundo Selo, mas é muito simples de baixar, só é botar no Google Feira de Santana Negra, editora Segundo Selo, e aí deve aparecer lá. Se vocês quiserem, enfim, tiverem interesse em assistir às mesas também pelo YouTube e comentarem, é importante vocês comentarem, porque eu viro e mexo, eu estou olhando lá, e se alguém comentar, eu vou responder, o Zaqueu, o Dolores, o Eliane, então fique à vontade para continuar interagindo, mesmo que seja um vídeo que já foi lançado. E isso, aí, ó, esse lançamento tem outra simbologia forte, Dolores está lembrando aqui, dia 25 de maio é o Dia da África, então um dia histórico e de uma importância incrível para a gente, né? Foi Carlos Rocha, né, na verdade, que Frei Cal, nosso amigo, e que fez parte desse projeto também com Pós-Faça, enfim. Então é isso, gente, agradecer, eu estou muito feliz de estar fazendo parte aqui com minhas amigas e meus amigos aqui, eu aqui, fazendo parte dessa live. Eu confesso que eu estou aqui um pouco, enfim, né, não é muito meu lugar de conforto, mas, enfim, vale também a pena estar aqui batendo papo com vocês, e agradecer mais uma vez a editora Segundo Selo, a Fernanda, a Neila, que a gente trocou um monte de e-mail, enfim, a gente não se conhece, mas foi uma pessoa importantíssima no projeto aí de construção, enfim, do e-book. Para o Jorge Augusto, que eu acabei de conhecer, que fez a introdução de uma forma belíssima e que está aqui com certeza acompanhando nos bastidores. E é isso, gente. Quem quiser agora, enfim, fazer alguma consideração ou falar também, Eliane, Zaqueu, Dolores, fiquem à vontade. Uma boa noite a todas as pessoas que estão assistindo, se cuidem, fiquem bem, e até a próxima, né? Eu queria fazer as considerações finais, retomando um pouco a pergunta de Carol, né? Ela é da mesma geração que eu, e, se eu não me engano, a gente cresceu com a ideia muito de que Feira não tem cultura, né? De que Feira é uma cidade um pouco apagada, assim. Não tem um prato típico, não tem um ritmo típico, não tem nada. E eu acho que, de certa forma, o e-book, a live, traz um pouco de confronto a isso, né? Romper com esse silêncio que Zaqueu também fala, né? Isso já é muita coisa. A gente traz Dona Ana da Maniçoba e mostra que ela não é só Dona Ana da Maniçoba, ela é Dona Ana de muita coisa, me soube que ela já foi musa, que eu também não sabia, né? A gente traz Bel Pires, mas ele não é só professor de história, ele também é mestre de capoeira, né? Se eu não me engano, a Edna Araújo já foi ou ainda é, me corrija se eu estiver errado, parteira. A gente tem Gil San, que a gente conhece muito pela música, mas não é só músico, ele também é pedagogo. Então, a gente vai percebendo como isso também ajuda a construir uma outra visão de feira, né? Não é quando o Dolores lê o prefácio e demarca que é para pessoas, não é só para pessoas negras, apesar de estar falando sobre pessoas negras, sobre histórias das pessoas negras, é sobre isso também. A gente tem um outro olhar sobre Feira de Santana. No prefácio, mais uma vez, demarcar qual é o tempo, o período histórico que a gente está vivendo quando constrói esse trabalho, fazer um registro histórico. Tem uma entrevista com o seu Cassiano sobre o período da ditadura militar, num período onde tem gente negando a existência da ditadura militar. Então, isso é muito simbólico, né? Isso é algo que vai, sim, ajudar a luta do nosso povo, e, além de tudo, isso é um material gratuito, né? E acessível. A gente, hoje em dia, passa para qualquer pessoa para baixar o link, compartilha ali a tela do celular, enfim. Então, acho que tem muito, sim, a contribuir com a luta do nosso povo. Concordo com o Dolores diz que isso já foi uma luta, né? Já é
quebra de um processo de silenciamento e trago para refletir também o que é que faz a gente olhar para a nossa cidade como uma cidade sem cultura, como uma cidade da falta, né? Como uma cidade que acha que a gente não constrói exatamente, usa capoeira Angola, realmente Trivela, né? A gente tem samba de roda, a gente tem muitas coisas, a gente tem o Novembro Negro da Lagoa Grande, para quem nunca foi, é um evento maravilhoso. O seu Cassiano fez muita propaganda para o pessoal que não conhecia, eu já fui algumas vezes, e é isso, né? É trazer essa discussão para vocês, e encerro agradecendo mais uma vez o espaço da Segundo Selo, a companhia de vocês. São tempos difíceis, né, de distanciamento social, mas não precisa ser de distanciamento afetivo. Reforço o que o Rodrigo falou, né? Se cuidem, usem máscara PFF2, meu povo, e vamos seguir resistindo. E aí, Zaqueu, vai fazer alguma consideração? Não? Eu achei que já tinha acabado. Rapidamente. Rapidamente fico muito feliz de ter feito parte dessa iniciativa. A gente que trabalha com que isso aqui que a gente produziu com identidade é uma fábrica. Ou seja, nós estamos enviando para o futuro do que a gente, né, vê, se entende, o que a gente espera nós, não apenas nós, mas outras pessoas, inclusive que passam para participar dos livros, a não ser que seja como objeto, né, protagonista, nunca qualquer pessoa de si, da sua visão de mundo. Então, e dizer para a galera perceber como tem potencial, promover esse tipo de ações e outras, né? Então, isso aqui é fruto de ousadia, de acreditar, de buscar, de tentar, e de que a gente pode fazer o que a gente puder fazer. É isso, muito obrigado, um abraço, galera, vamos nessa. Obrigada, gente, boa noite, a gente se encontra por aí, no caminho.